A paz de Jesus, povo de Deus. A paz. Vocês estão bem, gente? Sim. Pode ficar à vontade de sentar aí no seu lugar. Quero convidar você a pegar comigo a sua palavra no livro do Gênesis, no capítulo número 22, versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo número 22, versículos 1 e seguintes. Quando você pega a sua palavra, como a irmã disse, meu nome é Bruno, o pessoal me chama de feijão desde os meus 13 anos de idade. Se você perguntar para mim por que me chama de feijão, eu não sei. Na época da escola, alguém chamou, eu fiquei bravo, e assim que pegava a comida antigamente, né? Hoje nem muito mais a pessoa pode ter, né? Porque tudo é motivo de... Então, talvez se você me ver na rua e me chamar de Bruno, vai demorar um pouquinho para olhar. Quando me encontrar, não tem problema, pode chamar de feijão, não tem problema não. Talvez você chamar de Bruno, eu vou achar que é minha mãe ou minha esposa, que são as duas únicas pessoas que me chamam assim, e às vezes eu fico até assustado quando alguém me chama para fazer uma coisa errada. É uma alegria estar aqui para nós partilharmos um pouco da palavra de Deus. Sou aqui da cidade de Jacareí, faço parte de um grupo de geração chamado Missão Luz das Nações, e com a graça de Deus estamos anunciando o Evangelho do Senhor já há alguns anos, e é uma alegria estar aqui hoje para nós experimentarmos o que Deus tem para fazer conosco. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 1, capítulo 22. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: sobre o monte de o Senhor proverá. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho, teu único filho, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você pode dar um beijo na sua Bíblia. Dê uma salva de palmas à palavra de Deus.
assim comigo: comece pelo necessário. Comece pelo necessário. Depois passe para o possível. Depois passe para o E possível. só depois o impossível. E só depois o impossível. São Francisco diz isso: comece pelo necessário, depois faça o possível, e quando perceber, estará vendo o impossível. Irmão, irmã, eu não sei você, eu gosto de ler a palavra de Deus e imaginar a situação. Eu costumo dizer isso nos lugares onde eu passo. Eu nunca assisti nenhum episódio do The Chosen, dessa série. Nunca assisti. Porque eu prefiro continuar imaginando a palavra de Deus. E eu fico imaginando esta conversa do Senhor com Abraão. Quem é pai e mãe? Levanta a mão para eu ver. Eu sou pai. Deixei lá em casa a Ana Cecília, de 10 anos, e o Tomás, de 8 anos. E eu fico imaginando a conversa de Deus com Abraão. Isaac não era, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, Isaac não era um filho qualquer. Isaac, ele era o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Eu não sei se você já passou, irmão e irmã, pela experiência de esperar o cumprimento de uma promessa da parte de Deus. A minha filha Ana Cecília, ela tem 10 anos, completados esse ano, dia 30 de março, e eu e a minha esposa Tati, quando nós nos casamos, o desejo do nosso coração era que a Tati voltasse grávida da lua de mel. Durante 5 anos, eu e a Tati, todos os meses tentávamos engravidar da Ana Cecília. Durante 5 anos, todos os meses, nós tentávamos engravidar da Ana Cecília. E lá pelo 2º ano de casamento, nós começamos a achar estranho que a Tati não engravidava. Nós éramos saudáveis, não tínhamos problema nenhum de saúde. E começamos então a investigar para ver se tinha algo de errado. Porque nós tínhamos uma promessa de que nós seríamos pais. Era um sonho do nosso coração. E depois de 5 anos, tentando, confiando no Senhor, permanecendo firmes diante da vontade do Senhor, nós fomos agraciados com a Ana Cecília. No dia 30 de março de 2015, ela nasceu. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca tinha pego uma criança recém-nascida no colo, porque eu sempre tive medo de derrubar, ainda mais derrubar a vida dos outros, né? E eu me lembro como se fosse hoje o dia que a Ana Cecília nasceu, que a pediatra do centro cirúrgico examinou ela rapidinho e falou assim: tó pai, segura que é sua filha. Eu me lembro que eu peguei ela no colo, e a impressão que eu tinha é que eu tinha feito aquilo a minha vida inteira, porque ela encaixou no meu colo. E eu me lembro de eu olhando para ela, mostrando a Ana Cecília para minha esposa, e de tudo aquilo que nós vivemos a partir do nascimento da Ana Cecília. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a Tati engravidou e o Tomás nasceu quando a Ana ia completar 2 anos. E eu me lembro de tudo aquilo que nós vivemos diante da graça de Deus através dos nossos filhos. Por que eu estou dizendo isso para você? A palavra de Deus vai dizer que Abraão já era um homem de idade avançada, e um dia ele recebeu uma promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande multidão, de uma nação, que ele seria, a partir dele, uma descendência numerosa viria. Só que ele já era velho. Então Deus, que não é homem para mentir, cumpre a sua promessa. E a promessa era de que Abraão seria pai de um filho dado por Sara. Se você foi à missa hoje, ou se você acompanha a liturgia diária, você vai ver que hoje a primeira leitura vai relatar quando Abraão então ele expulsa Agar e o seu filho Ismael da casa dele. Ele tinha tido outro filho com a escrava de sua mulher Sara, até então Sarai. Só que Deus continua falando para Abraão que não era aquele o filho da promessa. Então, depois de um tempo, Sara recebe a graça da parte de Deus, e então Abraão e Sara têm um filho chamado
chegando para Abraão, dizendo assim: ó, seguinte, você vai subir no monte que eu te indicar, e você vai sacrificar o seu filho. Irmão, eu fico imaginando Abraão indo para aquele lugar, procurando onde era o lugar que o Senhor tinha indicado. E a palavra de Deus vai dizer que então, quando ele avista o lugar, ele fala para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adiante adorar ao Senhor. Irmão, eu fico imaginando Abraão subindo aquele monte com o seu filho Isaac. E a palavra vai dizer que Isaac fala para ele: vai, pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo a faca, mas não estou vendo a ovelha. E aí eu fico imaginando o coração daquele pai, olhando para aquele filho e dizendo: Deus providenciará o animal do sacrifício. Irmão, eles sobem, e a palavra de Deus diz que Abraão prepara, coloca a lenha, ele prepara aquela situação toda. E eu fico imaginando Abraão amarrando os pés e as mãos do seu filho e colocando ele deitado. E eu fico imaginando o coração daquele homem, colocando o filho da promessa deitado. Mas irmão, não é somente o coração de Abraão que está sendo impactado naquele momento. Imagina você, imagina o seu pai colocando você, deitando você para sacrificar você. E eu fico imaginando aquela situação. Abraão coloca o menino, e a palavra vai dizer que quando Abraão levanta a faca para sacrificar aquele menino, então do céu vem uma voz que diz: Abraão, Abraão, não faças mal algum com o menino, porque eu vi a tua fidelidade, eu percebi a tua fidelidade. E aí então a palavra vai dizer que Abraão, olhando adiante, ele vê um animal preso entre os arbustos. Ele vai, pega aquele animal, troca o lugar, tira o seu filho Isaac de onde ia ser sacrificado. Então ali eles oferecem um holocausto ao Senhor. Irmão, eu não sei se você já teve esta curiosidade, só que eu fico imaginando o que aconteceu depois disso. Imagina o menino olhando para a casa do pai dele, dizendo assim: o senhor ia me matar, pai? O senhor ia me matar, pai? E aí imagino Abraão dizendo para o filho dele: filho, eu ia te matar. E eu fico imaginando eles descendo, porque quando nós lemos a palavra de Deus, parece que não foram pessoas reais que viveram situações reais. Nós lemos a palavra do Senhor muitas vezes como se fosse uma fábula, e não é. Irmão, depois daquele momento, eu fico imaginando aquele menino olhando para o pai dele e dizendo: pai, por que o Senhor ia me matar? Pai, por que o Senhor ia fazer isso comigo? Irmão e irmã, olha o que a palavra de Deus diz. Deixa eu só achar aqui o versículo. Quero achar onde fala aqui, que eu acabei de, na hora que eu estava lendo agora, que o Senhor me chamou a atenção para essa palavra. Versículo de número 12: não está
contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus. E eu fico imaginando Abraão dizendo para ele: meu filho, eu ia sacrificar você por temor do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando nós falamos de fé, quando nós falamos daquilo que o Senhor espera de mim e de você, nós precisamos entender algo aqui muito peculiar dessa palavra. Deus, Ele não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus não estava querendo o sacrifício do filho, porque depois de muitos anos no Monte Calvário, Ele mesmo entregou o seu filho por cada um de nós. Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria ver onde estava o coração de Abraão. E nesta noite, o Senhor quer perguntar para mim e para você: onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Será que nós temos confiado no Senhor? Será que nós temos acreditado nas promessas do Senhor? Será que nós temos continuado caminhando e confiando, mesmo em meio às dificuldades? Será que nós temos adorado ao Senhor, mesmo em meio às lutas que nós temos passado? Porque não, quando Isaac pergunta para ele: meu pai, onde está nós temos o fogo, nós temos a lenha, e onde está a ovelha? Ele vai dizer que Deus providenciará, e ele disse para os seus servos: nós vamos subir e vamos adorar ao Senhor. O que move o coração de Abraão, o chamado pai da fé, o que move o coração deste homem, que esperou anos para ter nas suas mãos o cumprimento de uma promessa, o que move o coração deste homem, que rompe o entendimento humano na confiança em um Deus até então desconhecido, um Deus que falava com ele, um Deus que tinha diálogo com ele. Irmão, eu fico imaginando Abraão. Pega comigo a sua Bíblia, Gênesis 12. Olha o que a palavra diz, Gênesis capítulo de número 12. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Irmão, olha só, Deus, Ele não começa algo conosco do nada. Por isso que eu dizia no começo dessa pregação, o que São Francisco nos ensina: comece pelo necessário, depois passe pelo possível, para depois ver o impossível. Nós queremos ver o impossível sem fazer o necessário. Quando Deus chama Abraão, Ele vai falar para Abraão: ó, vai daqui para o lugar que eu vou te mostrar, vai daqui para o lugar que eu vou mostrar para você, só vai. Irmão, talvez hoje você esteja pensando que Deus está pedindo um Isaac na tua vida, e Deus está só pedindo para você: vai para o lugar que eu te indicar. Talvez Deus esteja te trazendo ainda no começo do relacionamento, para ver se eu e você temos a docilidade de confiar na palavra do Senhor. Talvez Deus ainda esteja tratando comigo e com você no começo de uma relação, para ver como anda a docilidade dos nossos ouvidos à voz do Senhor. E nós já muitas vezes esmorecemos, e nós já muitas vezes nos desesperamos, e nós já muitas vezes achamos que tudo vai acabar. Nós precisamos confiar neste Deus que tem cuidado de nós. Nós precisamos confiar neste Deus que tem amparado a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele quer chamar a cada um de nós para que nós tenhamos a intimidade e a confiança na presença dEle. Não é possível nós contemplarmos coisas grandiosas da parte de Deus se nós não estamos dispostos a fazer tudo pela presença do Senhor.
acontecia destes homens que experimentaram o extraordinário de Deus? Que o maior medo do coração deles era de desapontar a Deus. O maior medo do coração destes homens era de desapontar ao Senhor. É só isso que leva um homem a amarrar o seu filho e ele ia matar o menino. Se o anjo não para Abraão, ele ia matar o menino. É só mesmo o medo de desapontar o Senhor que faz com que eu e você possamos romper em fé. Me lembro que um dia eu estava passando lá em Jacareí, tinha um caminhão vendendo cofre. Eu falei para minha esposa assim: vamos comprar um cofre? Ela falou assim: comprar um cofre para quê? Ele não tem nada valioso em casa, agora o que no cofre? Eu falei para ela assim, não tinha o Tomás ainda. Eu falei para ela assim: a gente pode guardar a Cecília no cofre. O que você acha? Irmão, eu falei para minha esposa isso brincando, o Senhor falou no meu coração. Eu falei para minha esposa assim: a gente não pode comprar um cofre para a Cecília, para colocar a Cecília no cofre. Mas eu falei: por que não? Eu falei: porque ela não é nossa. Foi o Senhor que prestou ela para a gente. Ela é do Senhor. Só que na teoria isso é fácil. Na teoria tudo é fácil. Quando você lê a palavra de Deus, tudo é lindo. Ai, que experiência de Abraão. A fé na teoria é linda, mas vai viver a fé na prática para você ver como dói. Porque quando você coloca em prática a fé, você muitas vezes vai se mover em meio a lágrimas, você vai se mover em meio a incerteza, você vai se mover em meio a talvez a uma escuridão, porque a palavra vai dizer em Hebreus 11:1, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Irmão, Abraão subiu naquele morro com o menino. Abraão não participava de grupo de oração. Abraão não rezava em línguas como nós. Abraão não tinha a palavra do Senhor como nós temos hoje para ter uma experiência. Abraão foi somente pela voz de um Deus desconhecido que disse: vai no monte que eu te indicar e sacrifica o teu filho. Irmão, irmã, hoje o Senhor deixou tudo preparado para nós. O Senhor se entregou naquela cruz por nós. O Senhor derramou sobre nós o Espírito dele que nos move e que bate no nosso coração e que nos impulsiona e que fica insistindo em nós. Só que muitas vezes nos falta a ousadia, nos falta o temor do Senhor, nos falta a decisão de não desagradar o coração de Deus e obedecer a voz do Senhor. Nós queremos ver o extraordinário acontecer, mas nós não queremos pagar o preço para o extraordinário acontecer. Eu quero a minha família convertida, mas eu não dobro o meu joelho, eu não faço a minha parte, eu não testemunho Jesus. Eu quero, mas eu não faço a minha parte. Deus me abençoa, mas eu não confio no Senhor que diz: vai para o lugar que eu te indicar. Nós não vamos. Irmão, a fé é algo que vai além do nosso entendimento. A fé é algo que supera o nosso entendimento. Porque se nós entendêssemos, não seria fé. Se ela é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê, se nós entendêssemos, não seria mais fé. Você entende, irmão e irmã, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós muitas vezes somente o passo para que Ele coloque o chão. O Senhor espera de nós muitas vezes que nós somente caminhemos na certeza de que Ele está conosco. Só que o problema é que muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos neste Deus que nós levantamos os nossos braços e clamamos. Muitas vezes nós vivemos isso aqui, desculpa no que eu vou dizer, nós vivemos isso aqui, parece que é um faz de contas, porque na hora do vamos ver, nós não confiamos em Deus. Deixa
dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O Senhor me fala no coração de pessoas que não têm dormido à noite pela preocupação com coisas que nem sabe se vai acontecer ou não. Em nome de Jesus, nesta noite, confia no Senhor, descansa, coloca a tua cabeça no travesseiro e peça ao Senhor que te dê a confiança na ação dEle, e você vai descansar. Nós precisamos confiar nesse Deus, irmãos. É o mesmo Deus que prometeu para Abraão, é o mesmo Deus que entregou o seu filho na cruz por mim e por você, e é o mesmo Deus que espera somente uma resposta minha e sua. Nós precisamos nos abandonar no Senhor. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Talvez o que você acha que Deus esteja pedindo para você não é o que Ele está pedindo. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua confiança, Ele quer o abandono na presença dEle. Quantas coisas, irmãos, nós temos visto e vivido nas nossas vidas e temos perdido a oportunidade de confiar no Senhor. Quantas situações nós temos nos desesperado e temos impedido a graça do Senhor de se manifestar nas nossas vidas, porque temos nos desesperado demais, porque temos, eu vou embora, eu não volto mais, porque Deus me esqueceu. Não, só continua caminhando, só continua buscando a presença dEle, só continua buscando o Espírito Santo dEle, só continua buscando estar com Ele, na convicção de que Deus vai providenciar a ovelha do holocausto, na confiança de que Deus vai mover, se for preciso, céus, terra, homens, pela minha e pela sua vida, não porque nós merecemos, mas porque a nossa fé atrai o coração de Deus. Quantos homens e mulheres experimentaram o poder do Senhor pela fé? Pela fé, homens e mulheres experimentaram da graça sobrenatural de Deus pela fé. E a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto medo nós temos, quanta incerteza nós temos, quanta insegurança nós temos. Não sei se vocês já perceberam isso. Parece que nós nunca vivemos com tanto medo como nós vivemos nos dias de hoje. Estava andando na rua hoje, estava indo trabalhar. Eu sei, não tem problema com isso. Eu sei que o meu estereótipo, se você andar na rua e encontrar comigo à noite na rua, você não vai achar que eu sou um pregador, né, irmão? Você vai olhar assim, esse careca aí, sei não. Não vai imaginar, nossa, é o homem de Deus, né? Não sei, tudo certo. Mas como as pessoas têm medo hoje em dia? Estava indo trabalhar hoje, eu trabalho perto da minha casa, estava indo trabalhar bem alegre, feliz, contente. Estava frio, né? Blusa, bonezinho na cabeça. De repente tinha duas mulheres na minha frente. Uma olhando para trás assim, ó. Já virou uma vez de novo. Eu falei, a senhora está com medo. Ela deu uma segurada na filha dela assim. Falou, moça, pode passar que a gente está andando bem devagarinho. Eu falei, obrigado, Deus abençoe, viu? E fui embora. Nós temos tanto medo hoje. É medo de tudo. É medo da morte, é medo do ladrão, é medo de tudo. E nós temos perdido a oportunidade de confiar em Deus. Nós temos perdido a oportunidade de somente nos lançar nos braços do Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida na confiança de que Ele vai colocar a ovelha no holocausto. Irmão, irmã, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra de coragem para você. Confia no Senhor, descansa no Senhor, deixa Ele ser Senhor, deixa simplesmente que Ele conduza a minha e a tua vida diante da vontade dEle. Para de tentar ter o controle de tudo. Nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos estar no controle de tudo. Ei, vou dizer uma coisa para você, você não é Deus, amém ou não? Amém.
Amém. Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim: você não é Deus. Não tem que estar no controle, irmão. É Ele. É Ele. Irmão, eu fico imaginando Abraão subindo e olhando para o menino assim, ó, e pensando: eu vou ter que matar ele. Eu vou ter que matar. Se não acontecer nada, eu vou ter que matar ele. Por quê? Porque o maior medo daquele homem era o medo de desagradar o coração de Deus. E hoje, a coisa que nós menos nos importamos é em desagradar o coração de Deus. Não é? A gente se preocupa com tudo, menos com desagradar o coração de Deus. Como nós vamos viver da fé se nós não queremos caminhar a partir das coisas pequenas para experimentar as coisas grandes? Se nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos confiar mais. O problema é que nós não temos sido fiéis nem no pouco. Nós não temos feito nem o necessário. Como fazer o possível para depois experimentar o impossível? Se no necessário eu já não quero, se nas coisas necessárias eu já não quero. Eu creio que aqui em São José dos Campos não tem isso, em Jacareí também não, porque é uma terra boa. Tem gente que vai no grupo de oração e não vai na missa. O meu grupo de oração é dia de domingo. Esse dia eu botei a turma do grupo de oração para correr. Falei: se vocês estão aqui e não vão na missa, vocês podem ir para a missa. Porque o grupo de oração é o quê sem a missa? A gente quer ser católico, mas quer ser católico do nosso jeito. Ai, Deus conhece meu coração. Vai nessa. Vai nessa. Conhece meu, sabe que a gente é sem vergonha. Aí dá uma esfriadinha no tempo. Ai, não vou no grupo de oração. Não, é muito frio. Aí vem quando tá calor. Ai, irmão, dá para ligar o ar, tá muito quente. Nós não fazemos nada pela presença de Deus. Ai, Senhor, ai, irmão, eu quero ser de Deus. Você lê a palavra de Deus? Sim ou não? Mentira! Nem no grupo de oração traz a palavra de Deus. Se você não traz a palavra de Deus no grupo de oração, vai lá na sua casa, para cima de mim. Ah, irmão, mas também não é assim. E é como então? Ai, minha Nossa Senhora, ajuda minha casa, Nossa Senhora. Você reza o terço. Ai, não, irmão, demora, né? Aqui não tem o católico 6 horas. Conhece o católico 6 horas? Conhece? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Aí você pergunta: você está orando, irmão? Ai, você sabe, né? Sua oração mais poderosa. Mentira! Preguiçoso! Não ora! Não lê a palavra de Deus. Acorda 4 horas da manhã com o Frei Gilson só porque quer uma bênção de Deus, não porque quer a presença de Deus. Vocês acham que Deus é o que, irmão? É a Shopee? É o AliExpress? É o tigrinho que fica trocando as coisas? Não! A presença de Deus precisa ser o ápice da nossa vida. Porque, irmão, se a presença de Deus não for o ápice da nossa vida, nós estamos correndo um sério perigo de, na hora que o Senhor pedir algo para nós, nós não temos coragem de dar. O nosso maior medo não vai ser perder a presença de Deus, vai ser perder aquilo que Ele pode dar a cada um de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depende de mim, depende de você. Comece pelo necessário, depois passe para o possível, e quando você perceber, estará vendo o impossível. Deus mandou Abraão ir para um lugar de acordo com a sua vontade. Ele foi. Porque ele foi. No capítulo 17 de Gênesis, Deus vai dizer:
Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser íntegro, quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse: este é o pacto que faço contigo, serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Irmão, quando você vai crescendo na intimidade com Deus, Deus vai potencializando a graça na tua vida. Não porque Ele quer trocar algo conosco, Ele não precisa, porque Ele é Deus, mas é que Ele só pode ir nos revelando os planos dele para nós, quanto mais Ele tem no nosso coração, quanto mais nós mostramos que nós queremos Ele, não porque é aquilo que Ele pode dar, mas porque Ele é. E quanto mais eu conheço Deus, e quanto mais eu me entrego para Deus, mais Deus consegue ir se revelando a mim e a você. E aí mais nós vamos nos aprofundando na intimidade com o Senhor. E quanto mais nós nos aprofundamos na intimidade com o Senhor, mais difícil fica de nós sairmos da sua presença. É simples. É simples. Porém, nem tudo que é simples é fácil. Por quê? Porque depende de nós. São João da Cruz diz que nós temos 3 inimigos: Satanás, as coisas deste mundo, e o pior de todos eles, diz São João da Cruz, que somos nós mesmos. Para nos aproximar cada vez mais do Senhor e experimentar a vida pela fé, nós precisamos todos os dias abrir mão de nós para estar na presença do Senhor. Na hora que o bicho pega na tua vida, para onde você corre? Isso diz muito sobre você. Na hora que o bicho pega, para onde você corre? E na hora que as coisas estão boas, para onde você corre? Irmão, faça chuva ou faça sol, Ele precisa ser o princípio e o fim da nossa vida, porque Glória. Nele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Isso é abrir mão das nossas seguranças humanas e experimentar viver da fé. E eu falo isso primeiramente para mim, irmão, que eu estou vivendo um momento na minha vida onde eu preciso de fé. Eu estou vivendo um momento particular onde eu preciso segurar onde? Nele. Segurar como? Não sei. Permanecer nele. E aí quando tudo passa, você percebe que só Ele não passa. Quantas coisas você já viveu que você achou que não ia conseguir passar, e pela misericórdia de Deus e porque você permaneceu em Deus, você está aqui hoje. Quantos Isaques talvez nós não tivemos que entregar para que Deus tivesse no nosso coração? Como é difícil, os irmãos vão entender o que eu estou falando, como é difícil pregar de cura, precisando de cura. Como é difícil você pregar vitória, vendo a sua vida parecendo que está numa derrota. Só que nós não caminhamos pelo que nós sentimos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Amém. Eu e você precisamos hoje tomar uma decisão de nos abandonar no Senhor, e aconteça o que acontecer, não mais olhar para trás, não mais voltar atrás e nos lançar, e nos lançar, e nos lançar, deixando que Ele conduza a nossa vida. Já disse isso, repito, na teoria é lindo, na prática, irmão, dói. Porque quem é pai, quem é mãe, não consegue nem imaginar uma situação como essa. Consegue nem imaginar a situação de perder o seu filho, principalmente de entregar o seu filho para Deus. O Senhor não nos chama a viver somente o natural,
Ele nos convida a viver o sobrenatural. A fé é deixar o natural e começar a caminhar no sobrenatural da graça do Senhor. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Ô, glória. Vamos ficar de pé, vamos orar.